Estamos chamando a Ângela agora. Oi, Ângela. Tudo bom? Oi, tudo bom? Divan, Pontual, como hein? você tá? Tudo jóia. Ih, tô gostando aí do visual, ó. Aí atrás, ó. Do teu visual também, mas tô falando do visual das medalhas ali, do... Ô, Ângela, você ainda tá jogando, né? Porque tá com a mesma fisionomia. A mesma carinha, né? Não, Pois jogar a é. gente joga de vez em quando, né? Pra brincar, Bate uma pra se pelada? divertir um pouco e Aham. tal. Mas não profissionalmente, né? Geralmente, às vezes, sempre a gente acaba recebendo alguns convites. Ai, Sim, nossa, Ângela, vem jogar, vem jogar. Mas no fim, melhor, tipo assim, que tem um período que a gente dá para jogar, que a gente está bem fisicamente. Eu acho que isso é importante, você estar bem fisicamente. sim. Mas agora, assim, só de repente um master, alguma coisa assim do gênero. Ah, então você é a primeira que fala que quer jogar, que eu vejo assim, até de outras lives, jogadora que já está aposentada, que gostaria de jogar Master, porque eu acho tão legal isso, assim, sem aquele compromisso, né? É igual você se aposentar, é igual mesmo, porque você está aposentado no vôlei, mas e arranjar um emprego, mas que você não fique com aquela obrigatoriedade de muitas horas, né? Não tem tanto treinamento, você já faz as coisas também mais assim, tranquila, porque, né? Então, o lance é o seguinte: geralmente eu sempre recebo muito convite para jogar o Master, né? Não é que sempre, né, eu vou, né? As meninas Sim, sempre ficam, Ângela, vem jogar, e no fim eu acabo recebendo, acho que uns 5 convites para ir jogar em cada time. É muito engraçado isso, né? Eu falo assim, gente, é uma disputa. Mas vai depender muito de quando, né? De repente marca, se eu estou bem fisicamente, se eu estou malhando, né? Se eu não tenho sim. muito trabalho para executar e eu consigo, entendeu? Poder, de repente, me deslocar. Então, depende da situação e do momento, né? Agora, quando eu vou para o Master, é aquela coisa, como você falou, a obrigatoriedade não tem, né? Eu já atuei muito tempo com aquela coisa, aquela disciplina, aquela Sim, determinação, vamos claro, treinar, vamos jogar, vamos, né? Aquela coisa. E aí eu quero me divertir. Então claro. eu vou lá, eu me Bate bola divirto, na ponta, tá né? bola alta, vamos se divertir, brinca É. ali na rede. Eu achei muito engraçado. É claro que já faz mais ou menos uns 2 anos, né? Me convidaram para jogar o Master pelo Corinthians, né? E nós fomos. E aí, tipo assim, a gente precisava se classificar, né? E aí eu falei assim, bota a bola no meio, vamos jogar com a bola com o meio e vamos embora. E as meninas começaram a colocar bloqueio triplo. Eu falei assim, gente, não, você está de brincadeira, gente, deixa eu brincar. E aí, de vez em quando tacava por cima, eu falei assim, pode colocar o triplo aí, vai, só quero ver. E no fim É, foi muito divertido. Então, eu acho que é isso que vale, né? No Master você se divertir. é verdade. Ô, Anjo, deixa eu falar. Vamos falar dos parentes que tá entrando? Eu acho que entrou a sua irmã aí. É a Andréia de Moraes, 12, é ela? Entrou a Que também Andréia, jogou, né, entrou a minha Andréia? tia, a doutora Regina Ah, que também. legal. Ó, meu pai tá online, a minha irmã Márcia, que também jogou vôlei. Ah, Tá aí, eles sempre me prestigiam também. Não sei se meu irmão vai entrar. Meu irmão também jogou vôlei. Estão lá em o Fortaleza. Adriano entrou também. O Adriano ele Ó, mora nos fora de Estados quadra Unidos, aí. jogou muito tempo. Tô vendo aí o Ricardo entrou. Tô vendo uma Isso. galera entrando aí, a família do esporte, Douglas, Carol, uma graça de pessoas. Tá Que sempre no legal. vôlei, a gente, né? O Douglas me acompanhou desde novinha, na época da NEC ainda, porque ele fazia parte da comissão técnica da época, assim. Que Então tá legal. aí também, muito legal. Então, vamos começar do começo? Peraí que tá me avisando aqui. Tá. Super Ângela é a live que faltava, tá dizendo aqui o Thiago Melo Araújo. O pessoal Você tem tinha esse apelido, pedido, né? né? Você tinha esse apelido de Super Ângela? Então, esse apelido foi me colocado na época que eu joguei lá no Minas. Sei. E foi muito legal, né? Era MRV, né, Ângela? Justamente. MRV E foi Minas. um dos times que eu fiquei durante 4 anos, 4 temporadas. Sim, sim. E se fosse por mim, eu continuaria.
Porque foi Sei. uma equipe e uma cidade, né, o estado lá de Minas, Belo Horizonte, cidade que me acolheu muito bem. E sabe quando você tem aquela sinergia, tipo assim, de estar numa cidade, de você vestir não só a camisa, mas você, Uhum. sabe, tanto que o pessoal achava que era de Minas, que eu era mineirinha, entendeu? Então, realmente, e ali eu acho que esse meu biotipo, aquela questão, né, da China, que era como um voo, né? É, É como um a voo, né? gente vai Chegava já de falar pé de disso uma que tem, ponta para tacar na outra, no outro extremo. é, Então, o e pessoal é super anjo. Até mesmo fizeram uma reportagem, colocaram a roupa da Mulher Maravilha na época. Foi muito legal. legal isso. Então, e você começou num clube que é o Banespa, que eu, até quando a gente conversou, eu não sabia que o Banespa a gente só conhecia o Banespa, o time masculino, mas tinha base no feminino, né? Primeiro, quem te levou para jogar vôlei, que a gente também conversou, a gente até falou nela aqui, mas eu Da, queria que da, você contasse a aí. Cássia, a Cássia. Ah, tá. Tá, mas você foi por causa da irmã, né? Que já Da minha estava no irmã, da vôlei. Andréia. A Andréia que sempre jogou, né? A Andréia jogava na rua, né? Eles botavam lá, montavam a rede. A Andréia sempre foi uma paixão da Andréia, da minha irmã. Então, ela que acabou me levando pro vôlei, né? E até quando essa técnica foi em casa e ela me viu, eu falei assim, gente, com 11 anos já tinha 1,70. Sim. Então, o pessoal falou assim, nossa, que legal. Tipo assim, ela ficou toda empolgada, né? E aí, a minha irmã, Ângela, vamos jogar. Não era muito a minha praia antes, sabe? Não era que eu falei assim, gente, nossa, eu também sou apaixonada por vôlei. Eu gostava de dançar, né? Ah, A legal. minha questão era ser bailarina, né? Fazer apresentações. Não deixava de ser um palco, né? Então a quadra eu mudei, né? Passei para a quadra e deixei os palcos. Por isso aquela plástica na China, viu, gente? Agora ela está explicando aí, viu? E Justamente. Você sabe que a minha amiga Sandra Almeida, ela sempre fala assim, Ângela, essa questão de você fazer a China uma perfeição, né, num movimento muito coordenado, assim, realmente é por causa da dança, né? E a gente, na época, a gente ia muito em algumas lugares que chamava lambar, né? E a gente dançava muito lambada, dançava zouk, que tem um movimento, né? tem, Então, acho que tem. com aquele movimento também fazia com que a China fosse uma China infalível. E me diz uma coisa, mas tu começou já como ponteira? Então, eu comecei como Oh, ponteira. desculpa, a pergunta começou como central? É porque a gente já sabe a resposta, já vai Não, entregando, então, né? na realidade, então, foi isso. Eu comecei como ponteira, eu saí da época, né? Fui pro Banespa, aí eu parei um ano, depois eu Sim, fui pro time do Pão de Açúcar, né? sim. A minha irmã foi, né, contratada para ir pro Pão de Açúcar e automaticamente me levou. A minha irmã sempre me levando, né? E aí eu fiquei um ano lá, fiquei um ano treinando, jogar mesmo eu não jogava, né? Fiquei treinando e automaticamente o ano seguinte, né, eu passei para jogar no time do São Paulo Futebol Clube. Ali eu já comecei como ponteira, então eu passava e atacava, né? Só que na minha categoria as jogadoras de meio eram baixas e eu era alta, né? E ali foi acho que eu me lembro que era o técnico Fábio, acho que na época, né? Ele começou a me treinar, acho que Renato também começou a me treinar aí para o meio, e para o meio, e para o meio. E no fim, acabei, né, me tornando uma jogadora de meio, né? Que na Tua época a minha bola. estatura era Sim. assim, Pô. 1,80, era boa, né, na época. Né? Sim, sim. E mas tua bola de ponta já era uma bola mais rápida, não era aquela alta, estilo Não, Isabel, não. não, é porque eu tinha uma boa impulsão, né? Sim, sim. Então era uma bola normal, entendeu? Não era uma bola rápida, era uma bola Né? normal, Sim, uma né? meia. Eu tinha força, aquela coisa toda, porque naquela época também a gente não jogava com bolas muito alta nem muito baixa, e também não era tipo assim, né, chutada na ponta, era uma bola normal, né? Mas depois, com o tempo, isso foi mudando. Automaticamente, quando eu passei para o meio, né? Ali eu segui minha carreira como jogadora de meio. De meio.
Ah, legal. Já te perguntaram aqui, uma pessoa perguntou a tua altura, você falou agora, né? 1,80, foi o Júnior, né? Júnior Araújo, Aham. né? E perguntaram se você já jogou na seleção. A gente já vai chegar lá, gente. Porque a gente está fazendo meio que um. Podemos falar, sim, da seleção. Eu tenho umas curiosidades aqui. Eu imprimi o currículo, viu? Para me basear aqui. Imprimi aqui, ó. Pronto, Ainda vou você já tá aproveitar com essas tudo fotos aí. depois para postar preto e branco e tal. Ficou aqui. Eu imprimi em preto e branco. Mas, eu tenho colorido também, se eu quiser, né? Aí, em que clube que você estava? Você jogou no Solo Tietê? Você estava no Pão de Açúcar, né? Ficou um ano sem jogar, só treinando, mas ali você pegou, deve ter pegado muito. Sem treinar, você já passou para o meio ou só quando você assumiu? Não, não, não. Eu só fui passar para jogar de meio de Estava rede onde? quando eu fui para o São Paulo Futebol Clube, né? Ah, Nas tá. categorias de base. E ali eu Certo. fui indo e tal. Vou mandar um beijo para minha tia Catarina também, que já entrou aqui, ó. O Thiago também. Pode mandar. A gente vai falar de Sydney porque a gente não conversou sobre isso, mas eu sei que você não foi para Sydney, depois você vai explicar, viu? Porque o seguidor ali, deixa eu ver o nome dele. Ele perdi o nome. Anotou aí, amor? Passa muito Mas rápido, muito passa rápido. rápido, a gente vai, mas eu tenho aqui alguém me ajudando aqui a jogar as Olimpíadas. Teve chance de ir em 2000. Fala logo vamos falar, não vamos deixar os assuntos não. Você teve chance de ir em 2000 para a Olimpíada, porque em 96, eu estou vendo aqui que você foi. Eu vou falar um pouco, aí você comenta. Você foi vice-campeão do Grand Prix com a seleção em 95. Sim. E em 96 teve a Olimpíada de Atlanta, mas aí você não ficou no time, porque. Eu não fui, eu nem na realidade fui convocado, né? Porque como a gente conversou um pouco, né? E as pessoas sabem, o pessoal que me acompanha sabe que eu não passei nas categorias de base Sim, na sim. seleção brasileira, né? Eu só fui ser convocada quando o Bernardinho chegou no Brasil. E ele passou a Ah, ser entendi. técnico da seleção brasileira. Automaticamente, nessa época, eu estava no solo, né? E aí ele foi e me convocou. Foi a primeira convocação que eu tive, foi em 2000, foi em 2005. Em 2006, Não, é, 95. 95, isso. Em 95, desculpa. Em 95. Em 96, é óbvio, ele já tinha uma estrutura toda com grandes jogadoras. Sim. Tinha a Márcia Fu, tinha a Ana Flávia, tinha Aquela geração que foi desde o infanto, né? Elas vinham justamente, juntas. as meninas já Era tinham bem um forte. histórico de seleção de base chegando à Sim. seleção adulta, entendeu? Então eu estava chegando naquele momento, eu acho que também ele quis ver eu como jogadora também, né? Vou te Como se dizer portava aqui na para seleção. todos que me deu medo, um pavor de estar no meio daquelas jogadoras, tal, não sei o quê. Mas depois, enfim, e eu não fui convocada em 96, né? Já em 97, eu passei por um tempo na seleção. Só que, o que aconteceu, né? Eu acho que quando eu tive, vamos dizer assim, eu tinha tido uma oportunidade de realmente me fixar na seleção brasileira, entrou a Lei Pelé, aonde que os times eles tinham que registrar os atletas, né, na carteira de trabalho e tudo mais, e a equipe que eu estava jogando assim o fez, né, tal. Só que quando eu fui para a seleção brasileira, o mesmo time ele não quis continuar pagando o meu salário, entendeu? E a seleção a gente Ah, recebia, né, um valor que não era a mesma coisa que a gente recebia no contrato. Então, automaticamente eu fui na época o doutor Panhoca, né, que fez, que montou também a lei e tal, não sei o que, ele falou assim, já vem, conversa comigo, vamos ver o que a gente pode fazer. Bom, naquela questão, eu quero ir para a seleção pela seleção, eu fui embora, não conversei com o advogado, vou sair fora. E aí depois eu tive que retornar, porque até mesmo o Bernardinho falou assim, Ângela, ou você abre mão, né, do teu salário para estar na seleção, ou senão a gente não tem como, né, pagar o salário, aquela coisa toda. Eu falei assim, gente, por mais que seja, eu falei assim, gente, eu tenho que voltar para o clube, né? A minha entendi. opção vai ser voltar para o clube. Bom, até aí tudo bem. E aí, os anos seguintes, depois, quando eu saí, aí o Bernardinho me chamou para ir para o Rexona, Sim. né? No ano seguinte, fui para o Rexona, joguei uma temporada lá, e ali eu comecei seleção, seleção, seleção. Agora, vamos chegar à questão de Sydney.
É, Foram segundo lugar nessa Superliga com o Rexona, não é isso? fomos segundo lugar com o Foram para a Rexona, final. jogamos com o time da Uniban, da época, que o técnico Que era o William, né? era um Um timão, né? timaço também. O William tá fazendo live com a Ida Eu agora. passei lá para mandar um beijo para os dois. Eu vi. O William, como técnico, foi um técnico muito legal, assim, sabe? Eu gostava muito dele. Então, o que aconteceu? Naquele período, né? Estavam aparecendo novas jogadoras, enfim, né? Tem Quelão, na época jogava comigo no Minas, né? Era outra central do Minas. Tinha a Valesca, né? Da época crescendo também. E no fim, o Bernardo, no último jogo que nós tivemos, que era um jogo treino na época, eu torci o meu pé. Né? Eu torci, a torção foi grave, assim, tal. Bom, enfim. Eu falei assim, bom, óbvio que eu vou ser cortada, né? A gente tava, assim, era o último jogo, né? Se eu não me engano, a gente tava no Peru, tal. Meu pé ficou desse tamanho, quase nível 3, né? De torção, quase eu rompi mesmo os ligamentos. E aí eu falei assim, bom, vamos Estão falando que foi jogo treino no Peru, ó. O Bruno então, Paulino. Justamente isso. E aí, o que aconteceu? A gente pegou, eu falei assim, gente, eu vou ser cortada. Eu não tenho nem dúvida quanto a isso. Tal. Aí fui cortada realmente e tal. Ainda depois que eles foram pro Grand Prix, porque tinha o Grand Prix antes das Olimpíadas, né? Eles me ligaram, o superintendente me ligou, falando, Ângela, como que você tá? Como o seu pé tá? Não sei. Enfim, mas no fim eu fui cortada. E depois eu tenho uma reportagem, acho que do Bernardinho, falando que a nível internacional, né, a minha estatura, falando sobre a minha estatura, que, né, ele precisaria de uma jogadora mais alta, enfim. Eu falei assim, bom, né, não tem muito. E ele acabou levando a Quelão, entendeu? A opção de Quelão para ficar no, tipo assim, na realidade, uma ótima jogadora, mas para ficar no banco, né? Quem é Quelão? Desculpa, é o apelido. Era uma loira, eu não lembro do sobrenome dela. Ela era a outra jogadora de meio quando jogou comigo no Minas. Sei. Então, mas ela ficou na seleção no seu lugar, isso? Que era a Valeuska, se não me engano. Porque vamos pensar, né? Na seleção naquela época tinha quem? A Karen, Janina, que fazia meio, a Janina. A Valeuska, que era nova, que estava vindo, e a outra meio que seria eu, porque automaticamente eu já estava na seleção, né? Tinha a característica diferente em relação às outras jogadoras. Entendeu? As jogadoras eram muito altas, mas eram lentas. Mais lentas, A questão do ataque, né? Tão efetivo quando eu tinha em relação à China, o tempo atrás, e outros jogos. E aí ele levou ela praticamente para estar lá, entendeu? Eu acho que, no caso, se eu tivesse ido para a seleção naquela época, talvez ele poderia me utilizar mais efetivamente quando, no caso, né, a Karen, ou mesmo a Janina, de repente não estava colocando bola no chão e que precisava virar, porque o que acontece? Jogava muito das extremidades. Teve uma hora que contra Cuba, e eu lembro muito bem desse jogo, que o pessoal falava assim, Ângelo, o Bernardinho olhava para o banco e parecia que ele estava tentando procurar quem podia trocar essas para poder, de repente, segurar mais um bloqueio, entendeu? Para, de repente, dar um outro tipo de ataque, mas não tinha, porque praticamente eram todas iguais, tinham quase as mesmas características. Porque também a Valeuska ainda não estava no ápice. Naquele auge, não. E a Janina também não. Apesar da Janina ser mais ou menos assim, regular com você, talvez de idade, mas a Janina não era muito jogada de internacionalmente naquela época, né? Não era jogada, mas que nem a Janina, ela era alta. Muito alta. Para aquela época. Com os times fora do Brasil, né, campeonatos internacionais, precisava, assim, de bloqueio alto. Sim. Então, quer dizer, o deslocamento, aquela coisa toda, não era tão efetivas em ataque, mas eram efetivas em bloqueio. Em bloqueio, Ao contrário de eu não era tão efetiva em bloqueio, mas era efetiva em ataque. Entendeu? Então, eram características diferentes, fora que o meu ataque, em relação ao meu ataque, era muito mais, além de ser alto, veloz,
né? Rapidez, eu tinha muito entrosamento, tanto com a Fernanda como com a Fofão, entendeu? Sim, sim. E o Fofão, principalmente, que você jogou muito tempo com ela, né? Sim, jogamos muito tempo juntas, então tinha isso, né? Eu acho que o que ficou faltando, acho que na minha carreira, realmente foi ter ido para as Olimpíadas. Sim. Mas aí você também ganhou em outras coisas, porque eu acho que a gente tem que, Assim, às vezes, decidir o que fazer, né? E você também teve a lesão. Eu só queria registrar aqui, ó, a Lenice, que foi meio de rede do Brasil também, nos ah, 70, 80 aí, a Eliana, a Blenda, tudo que a gente já conversou, já passaram aqui pelo vôlei, das antigas. E a Raquel entrou, acho que a Raquel, a Raquel, Raquel é uma Ra, graça, Ra, gente. tá grávida? Não, ela é uma graça, uma Ah, uma graça. graça, Começou, a tá. gente jogou junto no Minas, jogamos junto no Rexona, enfim. A Raquel parece que está morando nos Estados Unidos. Eu vi em Tá outra morando nos live que Estados ela. Unidos. Aliás, uma live com ela, não sei quem fez a live, mas eu me lembro. E tem uma história engraçada com a Raquel, eu quero que ela ouça, que primeira vez que eu encontrei a Raquel, né, ela com certeza não vai lembrar disso. Ela tinha, acho que, 13 ou 14 anos, era um dia de vôlei, lá no aterro do Flamengo, no Rio de Ah, Janeiro. E aí uma amiga minha que já jogava há muito tempo falou assim, olha essa menina que você ainda vai ouvir falar dela. Aí eu brincando falei assim, então me dá teu autógrafo aqui, que quando você for famosa eu já não preciso pegar. E realmente ela foi em frente, né? Mas não peguei o autógrafo não, é brincadeira, mas eu falei mesmo, fiz essa brincadeira. Mas Ângela, aí você você também passou pelo vôlei de praia, né? Ela tá dizendo, tô buchuda não. Eu entendi errado, porque o cara já é velho aqui. É vôlei das antigas, mas o velho sou eu, entendeu? Aí tu jogou na praia, não foi? E então, era quarteto eu joguei, porque quando eu fui lá pra Itália, eu sempre joguei um pouco de vôlei da Viana, de isso. praia, assim, sabe? E eu vou te dizer uma coisa. Eu tive a oportunidade de conhecer a Sandra, na época que ela. Porque a Sandra acho que tem a mesma idade minha, eu acho Sandra que ela. Pires ou Sandra Lima? A Sandra Pires, Tá, da né? praia, tá. E de praia. E naquela época minha irmã jogava na Rio Forte. E ela jogava Sim. também, ela era jogadora de meio. E Perguntaram eu aqui lembro. por onde anda a Andréia. Tu quer falar rapidinho? Que a Andréia. Então, a minha irmã, ela em 98, ela foi para a Itália, foi jogar na Itália. A Carol, que saudade! Carol jogou comigo na época do BCN, uma graça. Então, e aí, a minha irmã foi para lá. E indo para lá, minha irmã se adaptou muito bem lá. Hoje em dia, ela é casada, né? Tem 2 filhos que fazem Ah, legal. esporte também. O marido dela é técnico, né? Trabalha nessa área também. Enfim, Legal. e aí ela ficou por lá. Ó, o Beleza. Dalmo, eu vou mandar um beijo especial pro Dalmo, que o Dalmo é como irmão para mim. O Dalmo, na Legal. época, quando eu fui jogar em Ponta Grossa, eu conheci ele dentro do ônibus. Quando eu estava indo para Ponta Grossa. E aí ele ficava olhando assim. Eu falava assim, nossa, o que Já esse te cara está conhecendo. querendo falar comigo? Gente, e o Dalmo também faz um trabalho incrível em Ponta Grossa. Também passou pela seleção brasileira, né? Um beijão aqui pro Dalmo e para todo mundo. Gente, eu vou mandando beijo. Tô olhando aqui, tô mandando beijo. Mas enfim. Então, quando eu fui para Itália, lá tem um campeonato que é 4x4, né? De Série A1. E aí eu falei com o dirigente, né? O dono do time. Eu falei assim: vamos jogar 4x4. Porque acabou o campeonato, a gente ia bater vôlei na praia, né? Eu, a Kenny, né? A San Juliano, a Raquel San Juliano, tal, levantadora da Itália, e também passou pela seleção brasileira. Eu falei assim: beleza, vamos bater uma bolinha? E aí ele falou assim, ele topou. E esse ano nós acabamos sendo campeãs, né, desse torneio. Eu fui campeã desse torneio, acho que foram umas 2, 3 vezes, se eu não me engano. Porque depois, outros anos, eu continuei indo. Porque em 2005, no meu retorno, né, eu acabei me engravidando. Eu já era casada, né? Acabei engravidando. E automaticamente não quis ficar na Itália, né? Mas depois que eu tive a minha filha Isabela, eu comecei
Aí começaram a me chamar, Ângela, vem jogar o 4x4, 4x4. Então eu levava ela também junto comigo. Então tem várias fotos, tem Legal. um acervo de tanta coisa que depois aos poucos eu vou colocando. Ah, vai sim, tem que botar. Eu gostei daquela reportagem que você botou de um jornal italiano, né? Você postou lá. Então, eu tenho muito, lembra que eu falei assim, eu tenho bastante coisa, material meu, coisas inéditas que nunca apareceram. Eu ia, de repente, daí eu falei assim, gente, deixa eu ver se daqui a pouco eu subo esse vídeo. Tem uns vídeos que foram feitos, né, lá pelo Andrea, que era a pessoa responsável pela estatística. Ele fez um vídeo para mim das minhas jogadas, né? E ele colocou a música do Spider-Man. Então, ficou Ah, que muito legal. legal. Então, depois eu falei assim, gente, eu tenho que começar a pegar esse arsenal que eu Posta, tenho, é esse legal, as material, pessoas vão e gostar. subir. E eu falei assim, o pessoal vai gostar demais, até mesmo porque fica como material, até mesmo para as pessoas olharem, ver como eu atacava, né? É. Movimento, enfim. A gente tem que fazer isso porque, assim, você já chegou no vôlei numa época em que já estava mais organizado, vocês já conseguiam viver do vôlei, né? E tal. Sim. Mas quando a gente bate papo aqui com as jogadoras mais do começo mesmo, eu digo que é muito importante porque elas abriram esse caminho para você tá aí, hoje em dia as meninas estarem aí, né? Foi importante você estar lá treinando com a seleção, sendo com título na seleção, que não foi só a medalha de prata na Copa do Mundo, né? Você ganhou aquele torneio de Montreux também com a A gente seleção? foi campeão? Eu acho que sim, Eu nós acho que fomos sim, que eu campeões, fomos li. campeões sim. Pessoal, confirma aí, que o pessoal sabe mais do que a gente. O pessoal que entra aí. O Eles pessoal sabem tudo. fica vendo. Ó, eu vou falar uma coisa que. Você deu uma Temos, pausazinha? Eu beleza. vou perguntar aqui, Bruno. Ah, tá. O Bruno Paulino está perguntando se você tem vontade de trabalhar com vôlei, por causa da tua liderança na quadra, aquela garra e tal. Então, você sabe que trabalhar com vôlei precisa você ver onde que você se encaixa em relação a isso. Eu acho que eu vou falar, e eu vi uma entrevista da Karen, e é uma realidade o que ela falou. Ela tipo assim, poxa, treinou, se preparou para, de repente, fez cursos para poder entrar, de repente, né, tá junto de uma equipe, ser dirigente, mas às vezes é um meio muito fechado. Sim, sim. Tá? Então, o pessoal fala assim, até mesmo numa entrevista que eu estava numa rádio, o Luiz Omar falou assim, eu acho que a Ângela podia, tipo assim, contribuir muito mais para o voleibol para essa nova geração que está vindo agora, né? Sim, sim. Então, a gente pensa assim, fala assim, poxa, seria legal, às vezes que nem eu faço coach, né? Às vezes as jogadoras vêm conversar comigo, né? Eu Pois é. oriento, né? Pra, tipo assim, poxa, como você tem que estar dentro de quadro, qual que é a sua postura, que tipo de treinamento, sabe? Como crescer, né? Sei. Dentro de quadro como jogadora, como uma profissional. Então, É. a gente tem muita coisa para poder estar passando dessa experiência, aquela coisa. Agora, depende de como, né? Eu Sim, tenho sim. um projeto, né? Que está aqui guardadinho ainda, né? Tipo assim, eu estava desenvolvendo um outro projeto, que seria um polo de desenvolvimento, mas a área mais profissional, tal. E eu tenho esse projeto, sim, de vôlei. Então, eu acho que às vezes a gente precisa galgar um projeto nosso para que as coisas venham a acontecer conforme a gente, né? Porque a gente quer passar isso, mas a gente quer passar, tipo assim, de uma performance muito maior. E uma coisa que eu aprendi com o Bernardinho é a questão tipo assim, além da perseverança, né? Mas a qualidade técnica, entendeu? Você entender um pouco mais, de você, tipo assim, treinar e melhorar cada vez mais. E eu te falo isso, por que eu te falo isso? E a gente vai pegando totalmente essa experiência. Porque que nem... antes de eu ir para a Itália, eu estava jogando no time do Minas, né? Sim. E no time do Minas, eu tinha Fofão, né? É fácil você jogar com uma jogadora que te coloca a bola na mão o tempo todo, né? Que acerta a sua bola, é uma maravilha, né? Nós, no último campeonato que teve, a Fofão já, tipo assim, não tava... A minha bola não tava muito legal com a Fofão, porque foi o ano que entrou a Fabizona. A bola da Fabizona era uma bola mais alta.
né? E a minha bola era uma bola alta e, tipo assim, e rápida, né? Diferente, Sim. ela não fazia o balão, tal. É. E a gente não se acertou tão bem assim. Aí eu falei assim, gente, tudo bem. Fui lá para Itália. Quando eu fui para Itália, as jogadoras lá, esse tipo de bola, tipo assim, era inconcebível para elas. Elas não conseguiam fazer executar. E aí, como que você vai jogar o tipo de bola? Então, ali foi como me colocasse, tipo assim, naquela coisa, tipo assim, gente, eu não posso depender da levantadora. Eu tenho que depender da minha qualidade, independente da bola, se é boa, se é baixa, se é não sei o que, mais, eu tenho que definir. Ainda mais porque lá fora há uma cobrança muito alta para a estrangeira, né? Sim, E aí, imagino. automaticamente, eu comecei a treinar, eu comecei a desenvolver técnicas para que, independente da bola que chegasse, eu poderia definir e acabei sendo uma das maiores jogadoras de meio, né? Mais finalizadora, né? Então eu tenho uma outra reportagem que depois também eu vou subir, né? A numeração, né, de pontos que eu fazia, que eu tinha e que ficou marcado para eles, que eles nunca tinham visto isso. Então, depois que eu voltei para o Brasil, para mim era indiferente se eu estava com uma jogadora boa, se uma jogadora, se era Fernanda, se era Fofão, não sei o quê. O nível de ataque e o resultado era sempre muito favorável. Que bom. Essa dificuldade acabou te favorecendo, né? Porque você Justamente, buscou se justamente, adaptar, né? justamente. Olha, estão fazendo uma pergunta aqui. Conta o episódio do time do Pinheiro. Se for coisa imprópria, não precisa falar, tá? Eu não sei o Agora, que é. Você bom, do sabe o que é? E Pinheiros, eu quero ouvir nossa. também da briga do juiz. Então, se for do Pinheiro, só pode ser do negócio de Cannes, né? Ah, Porque, foi? Ah, então foi. Então conta. É boa essa. né? Deixa eu, O deixa pessoal eu, fica muito, o pessoal fica muito ligado deixa eu riscar nessa aqui. questão desse vídeo, né? Que no fim acabou viralizando também aí Tá no pra galera, Facebook. assim. E porque também eu sempre fui, como diz, né, a matéria ali que eu coloquei, né? Espírito guerreiro. E eu acho que também você tem, além do espírito guerreiro, eu sempre fui uma pessoa que tive muito respeito pelo meu time adversário. Né? Eu tinha aquele meu jeito, aquela minha grinta, mas eu nunca gritava no rosto, né, para o meu adversário. Né? Ao contrário do que estava acontecendo naquela partida. Durante a partida inteira, as meninas estavam gritando e o juiz ele estava tipo assim, ele estava sendo totalmente imparcial, entendeu? E aí eu falei assim, gente, e eu comecei a gesticular, poxa, elas estão gritando, né? Elas estão gritando, não sei o quê, até um ponto que ele acabou dando cartão para mim, né? E eu falei assim, bom, tudo bem, já que você me deu o cartão, né? Eu Sem motivo, merecer? porque eu não merecia esse cartão, mas sem motivo. Tá, tudo bem. É claro que eu não vou falar assim que eu tava assim desse jeitinho, né? Eu tava uma fera, tipo assim, meu olho tava É. saindo, tava saindo sangue, fumaça, fogo. Aí eu falei assim, gente, eu quero cravar ao ponto de, tipo assim, se pudesse pegar na cabeça da menina, era melhor ainda, mas tudo bem. Aí eu fui na Dani e falei assim, Dani, coloca essa bola. E é tempo atrás. Porque a China não tá acertando, bota tempo atrás. Mas na hora que ela acertou a bola, foi uma cravada. Foi E uma eu cravada. gritei. E aí eu falei assim, poxa, pode me dar agora o cartão que com certeza É, isso justifica o cartão que você me deu. é E aquilo, engraçado né, você foi uma fazendo assim, ó. loucura. Aquilo foi uma loucura. E a gente ganhou aquele set, né? É porque é aquela coisa, tipo assim, eu tô dentro da quadra, mas eu nunca tive sangue de barata. Independente Sim, do time que estava lá jogando, eu acho que você tem que jogar, você tem que ir pra cima, você tem que, tipo assim, sabe, dificultar na hora, tipo assim, do jogo, sabe? E vai ganhar quem vai ser o melhor. Agora eu não é posso estar verdade. com medo, eu não posso estar, tipo assim, não, o time lá é a seleção, a melhor, então eu vou abaixar a cabeça. Não pode ser assim. E isso acontece com muitos jogos, com muitas jogadoras, com muitos times, infelizmente, mas eu acho que não é assim. Então eu sempre tive essa grinta, não me importava quem estava do lado de Não, lá. já Ela tinha contou. que ser muito boa. Ela só ia ganhar se ela fosse muito boa. Que nem Olha, eu me lembro assim que na época, né, quando eu estava aqui no Brasil, tal, jogando, tinha uma jogadora, a Denise, né? Ela jogava no Leite Nestlé na época, que era um sim, sim, timaço, né? eu conheço. E, É, e a eu gente conheço, eu conhecia, Denise. e a gente tinha uma disputa
ferrada, entendeu? Por quê? Porque ela era a única jogadora que conseguia marcar no simples as minhas bolas. Ela tinha uma leitura incrível. Então, a gente ficava, e eu sempre tentando melhorar. Então, o que acontece? O técnico sempre, na hora, ele meio invertia a rede, porque ela tinha uma marcação muito boa. Ela era a única pessoa que marcava muito bem as minhas bolas. Porque o resto, tipo assim, até marcava. Tanto que depois começou a marcar. Era, tipo assim, sempre duas marcando. Eu tinha sempre comigo dois bloqueios o tempo todo. E eu tinha que virar a bola com aquele bloqueio, entendeu? Então, pra mim, né? Mas é claro que depois, com experiência, você vai chegando. Então, a única pessoa que sempre fala assim, cara, eu ficava meio assim, eu falei assim, gente, era a Denise. O resto eu sempre fui pra cima, assim, entendeu? Porque eu acho que é isso, né? É, muito legal, muito legal. Saber tocar no nome da Denise, que Denise também atravessou gerações, né? Foi até, jogou até com. Acho que, eu não sei se ela foi para Atlanta, se ela foi bronze, mas ela jogou vários Grand Prix com a seleção e jogou também lá atrás, se não me engano, Sim, com ela Isabel era ainda, com Vera era Mossa. uma das... Não saltava muito, mas tinha um braço rápido, né? Uma coisa assim. Sim. Deixa eu perguntar aqui, o Vavá, ó, já respondemos a pergunta do Matheus Vieira, o Vavá do vôlei falou assim, você teve a oportunidade de ir para o Japão, a Joana Vôlei Olímpico, é aquele episódio do Supermercado Magazine Mapping, que você e André foram Ah, vítimas. Ah, tá. vai falar Nessa sobre isso? Quer época, a gente falar? estava no David, não foi isso? A gente estava no David. Eu e minha irmã, nós fomos junto com a minha mãe no mapping, né? Nós fomos fazer compra e tal. E automaticamente a gente, né, o biotipo, né, forte, musculosa, aquela coisa toda, a gente estava no provador, experimentando. E aí minha mãe, de repente, começa a chamar a gente, Andréia, Anja, vem pra fora, Andréia, Anja, vem pra fora. Eu falei, o que aconteceu? Aí foi que um dos seguranças, ou pessoas que estavam no vestiário e saíram, falaram que tinha dois travecos dentro do vestiário feminino. Dois travecos no vestiário feminino, né? Tal. E ali o segurança chegou, tal, não sei o quê. E a minha mãe olhando assim, quem que tá aí dentro? Acho que minha mãe, porque minha mãe tava bem ali na porta, assim, tá as minhas filhas. Porque esse vestiário é vestiário feminino, aquela coisa toda. E aí a minha mãe disse assim, não, quem tá aí é minha filha, minhas duas filhas, e elas não são homens, são mulheres, né? Não sei o que, não sei o que mais. Não, porque não sei o que, não sei o que mais. E aí a gente teve que sair, enfim, né? Aí foi aquela coisa toda, pedimos por segurança, vai fazer, né? Entramos com uma ação, aquela coisa toda. Foi isso que aconteceu. Foi uma coisa mais por causa da altura, né? Então, porque vocês muito Da grandes. altura, porque nós, né, como jogadoras, além de ser altas, somos muito musculosas, Sim, né? sim, sim, Assim, sim. aparece essa Corpo de atleta, musculatura. né? Corpo de É atleta. atleta, não tem como, entendeu? E aí, automaticamente, aquelas pessoas, né, são pessoas comuns, tipo assim, Sim. né, ainda mais naquela época. Isso foi o quê? Em 96, acho que foi isso. Em 96. Então, você imagine, né, naquela época, como que era o preconceito, enfim, né? Sim, sim, era tudo. Independente de qualquer coisa. Então, já tinha um preconceito muito grande naquela época, tal, Sim, e não tinha muito aquela questão, né, das pessoas ser razoáveis ou ter um tipo de entendimento. Então, claro. automaticamente, a pessoa pensou, não, é traveco, né? A gente tinha todo aquele jeitão. Pronto, Joana, tá aí, ó. Mas graças a Deus ficou tudo bem, né? Mas vocês entraram com uma ação lá A e gente tal. entrou com uma ação, né, sobre preconceito, racismo, enfim, Sim. né? A Gisela, ela tá perguntando assim, qual era a jogadora difícil de marcar? Matheus Vieira fala, você acha que poderia... Ah, já falamos sobre isso, Sidney, viu, Matheus? Depois tu vê os stories. Ela não foi a Sidney já explicou por quê. Mas tinha uma jogadora que era difícil você marcar, porque a gente tá falando só de ataque, mas você também tinha que bloquear, né? Tinha que E, bloquear, bloquear, e bloquear. tem... Então, na realidade, bem, são várias jogadoras que era muito difícil de bloquear assim, né? Porque além tipo assim, jogadoras de meio, próprias jogadoras de meio, né? Eu vou te dizer assim, a minha dificuldade maior foi quando eu me retornei, né? Eu retornei da Itália, porque aí tanto a Fabizona como a Thaisa,
Ela já Ah, você estava chegou a em um jogar contra elas? patamar muito. Quando eu cheguei no Brasil, eu vi a Thaisa, eu me assustei, né? Apesar de, tipo assim, ter passado 2 anos, tipo assim, como ela, tipo assim, deu um salto de qualidade também trabalhando com o Bernardinho, enfim. Sim, Porque eu conheci a Thaisa quando ela estava no Minas, e era das categorias de base. Então era, tipo assim, né? Tipo assim, um bichinho do mato ainda, né? Não sim, tinha sim. desabrochado. Sim. E, e aí, quando eu a vi, eu falei assim, caramba! E ali era realmente dificuldade. Por quê? Porque tanto a Fabi como a Thaisa, elas têm o quê? 1,90. É, a Thaisa tem 1,96 e a Fabizona acho que no 1,93. Uma coisa assim. Então, acima da média. Então, como que às vezes você vai É. bloquear uma jogadora, mesmo eu saltando, né, marcando, pegar, tipo assim, porque elas iam, às vezes, muitas vezes acima até do bloqueio. Não, e elas vão lá no fundo, elas não batem cravando ela, né? Principalmente, Justamente. E aí eu né? falei assim, gente, era muito difícil. Tanto que quando eu fui pro time de Macaé, até fizeram uma entrevista junto com o Negrão, e eu tinha ido muito bem nessa partida porque eu tinha conseguido bloquear elas, né? Porque era Sim, muito difícil, sim, entendeu? sim. E eu falei assim, nossa, gente, porque tinha que treinar muito para tentar, tipo assim, bloquear. Então, é muito difícil bloquear as duas. Então Naquela elas duas. altura, como meio, as jogadas de meio tinham sido mais, tipo assim, ganhado uma velocidade maior, entendeu? Então, muito difícil de marcá-las e bloquear. É. E você foi uma jogadora que a Central passou a fazer pontos, mais pontos com você. E elas também, quando vieram, né, elas várias vezes são as maiores pontuadoras, né? Justamente, Do jogo. O justamente. jogo ficou mais pelo meio. Foi, Porque o foi nosso uma vôlei, quando evolução. Foi É, uma o, no, evolução. o nosso vôlei, quando iniciou, era alta na ponta. A gente meio que imitava a Europa, aquela Isabel, Vera Mossa, às vezes, aí surgiu a Sandra também, que era Sim. danada, né? Batia aquela bola muito rápida. O Souza Dalmo, ele está perguntando onde você começou a jogar Superliga? A tua primeira Superliga foi em qual clube? Acho que é essa a Foi pergunta. em Ponta Grossa, foi no time do. Ele vai lembrar o nome do técnico, que eu não vou. Eu estava tentando até lembrar o nome do técnico agora, mas Dalmo ainda foi está aí? na foi no time de Ponta Grossa, foi a minha primeira Superliga. Ah, tá. Acho que É, o patrocínio acho que era a Golden Cross, né? era um plano de saúde, acho que na época, alguma coisa assim, da Golden Golden Cross. Cross. Ainda E existe? nem Golden sei Cross? mais se existe. Era Golden Cross e Unimed uma época, né? Mas a Unimed É, existe até hoje. Olha a gente fazendo propaganda aqui. Olha só, qual é o time, o título que marcou sua carreira? Assim, seu título de que você olha, para mim pode foi a falar do clube, pode falar pela seleção que você. Então, para mim foi a Superliga, porque eu já estava no Encalce, já fazia bastante tempo e eu já estava participando de grandes equipes, porque quando eu fui já para o BCN, não, tipo assim, desmerecendo o Solo Tietê, que o Solo Tietê montou, tipo assim, uma boa equipe também, né? Mas a partir de quando eu saí do Solo Tietê, eu fui para o time do BCN. O time do BCN tinha quem? Márcia Fu, a Ilma, tinha a Sandra, tinha a Andréa Levantadora, não sei Sim, se vocês vão sim. lembrar da época. Lembra, André, Tinha a Josiane, que também tinha vindo com o Josiane, Nestlé, entendeu? Então tinha uma ótima equipe. Então, ali, eu acho que não era nem Superliga, eu acho que era a Liga Liga Nacional. Nacional. Sim. Na época, era a Liga Nacional. E aí eu falei assim, gente, bom, aí passei, fiquei lá uma temporada. Depois eu fui pro time do David, do Zé Roberto. Tinha recebido proposta para ir para o Rexona, mas decidi ficar em São Paulo. Porque Sim. naquela época eu gostava muito das baladas de São Paulo. Mas não foi E uma boa ficava opção, caro, né? Vir não. de avião só para balada e voltar, não dava, né? Não foi uma boa opção, não, porque eu não me dei muito bem com o Zé Roberto, né? E aí eu, de qualquer jeito, naquele time tinha a Ana Moser, tinha a Temi, que era americana, tinha a Angélica também, que era uma americana, muito boa, tinha a Patrícia Coco, na época tinha minha irmã, que jogava de saída, canhota, Canhota, pesado, né? Tinha a Catinha, levantadora também, seleção levantadora. brasileira. Então tinha um time bom. É Aí tudo verdade. bem, não fomos, não sei o que. Tá. Aí no ano seguinte eu fui pro Rexona.
No Rexona, fomos praticamente passando o campeonato inteiro invictos. Chegamos na final, perdemos para o time do Olivan. Ficamos em segundo. Eu falei assim, gente, não é possível. Aí eu falei assim, gente, houve algumas coisas lá. Eu falei assim, gente, fui para o Minas. Recebi a proposta do Minas. Fui para o Minas, né? O primeiro ano, a gente tinha uma equipe legal. Tanto que a gente foi em terceiro lugar. No Minas foi que você jogou com a Pirve, que é uma outra pergunta aqui. Sim. Como é que foi jogar com a Pirve? O Souza Dalmo também. Não, a Pirve é ótima... Não, Carlão Zuc que perguntou, desculpa. Como foi jogar no MRV com a Pirve? Tipo assim, ótima atleta, uma excelente profissional, tipo assim, determinada. Tanto que a gente perdeu o ano seguinte, porque praticamente nós fomos 2 anos seguidos para a final. Nós perdemos o ano seguinte pela falta da Pirve. Porque a Logan era muito nova, não tinha a mesma determinação, né? Ficava, tipo assim, era muito também naquela época, muito, tipo assim, de ir para as baladas, enfim, aquela coisa toda. Só que a Pirve, quando ela estava, ela trazia as outras jogadoras, principalmente as ponteiras da mesma posição, a treinar. Porque a gente sempre acabava o treino, vamos treinar mais, né? Eu ia para fazer bom bloqueio, né? De repente ela ia para ficar fazendo ataque, vamos acertar a bola. Então isso trazia as meninas também, entendeu? Então o nosso time estava muito coeso, sabe? Muito fechado e trazia essa questão. Porque também a Pirve, além de ser atleta, muito bonita também, entendeu? Então chamava muita atenção. Então isso automaticamente todo mundo quer atenção. Então eu vou jogar mais, né? Aquela coisa. No ano seguinte, não foi o que aconteceu. Então, por mais que seja, não é que a culpa seja da Logan, não sei o quê, só que a Logan, ela não encaixou na equipe. E automaticamente... E ela não encaixou nem no Rexona quando ela teve uma temporada que até essa menina agora, nossa... Ai, meu Deus, esqueci agora. Drusila. Que entrou e botou ela no banco e ela voltou para os Estados Unidos sem jogar, né? Quer dizer, e aí ela já era, né? Acho que ela não encaixa com o vôlei brasileiro, talvez seja isso, né? Não sei. Entendeu? Então, ela não encaixou na equipe e automaticamente a gente acabou perdendo, porque o que acontece? A gente já estava jogando praticamente, eram 3 temporadas juntas, né? Quando eu cheguei, a Pirvi já estava no Minas. Então, foram 3 temporadas. Então, o triplé do time do Minas era o quê? A Pirvi, Fofão e eu, entendeu? E aí, automaticamente, vinha a outra base, né? Ficava aquele... Então, porque a gente tava, tipo assim, praticamente foram 3 anos seguidos juntos. Então, a gente tinha aquela essência, aquela coisa. Aí chegou a Ana Volpone. Ana Volpone também, uma cabeça sensacional de treino, tipo assim, de chegar, aquela coisa toda. Mas aí, no ano seguinte, automaticamente a gente perdeu a Pirve e isso fez com que a gente realmente tivesse mesmo indo para uma final, jogamos bem, não sei o quê, mas ali a gente estava sem fôlego, de uma ponteira melhor, tipo assim, de uma pessoa com mais personalidade dentro de quadra também, enfim. Entendi. A gente está se aproximando do final, né? Faltam uns 10 minutinhos. E eu queria... Você rapidamente, assim, primeiro você falar dos teus projetos que você falou no começo, queria que você falasse do teu projeto de vôlei e também da tua profissão agora. Não sei se você está exercendo, mas você fez direito, né? Sim, eu atuo na área de direito, eu atuo na área de direito imobiliário, né? Nessa atuação de patrimonial, gestão patrimonial, tal. Certo. E automaticamente tem alguns projetos, como eu falei assim, projetos ligados ao esporte, né, voltado ao esporte, porque tipo assim, eu tenho, né, um sonho, né, é uma coisa bem grandiosa, mas sim, né, de montar uma estrutura tal para que desenvolva não só o voleibol, mas outras coisas também dentro dessa mesma estrutura, né? E seria um polo de desenvolvimento profissional, entendeu? Porque a gente está numa era muito diferente, né? Hoje a tecnologia ela está muito avançada e você precisa, independente, né, da área de ocupação, você precisa ter um conhecimento. Você não pode ser um analfabeto de tecnologia, né? Tá tendo muitas plataformas, né? As startups, enfim. Então tem um mercado muito grande e, né, mais ou menos nessa área a gente estaria trabalhando a gente já estava montando até mesmo a planta do espaço, né, que seria desenvolvida, aquela coisa, mas a gente teve que
parar, infelizmente, e deixar passar essa situação, né, que a gente se encontra hoje do Covid, porque a gente precisa reavaliar muitas coisas, até mesmo Muitas coisas, projetos, né? é Precisa verdade. reavaliar por causa que tudo isso que está acontecendo, a gente vai estar tendo, né, perdas, tanto na parte da saúde, como também perdas na parte econômica do país. E a gente vai ter que avaliar realmente, tipo assim, os investimentos. A gente já tinha tido alguns investimentos, né, para poder desenvolver e implantar esse projeto, mas a gente teve que parar, né, e tá Sim, estudando, ver as possibilidades. é verdade. Todo mundo parou um pouco o que estava fazendo até que se volte ao normal, né? Tem uma Ainda você pergunta. já fala da sua passagem da NEC. Vamos ver, né? A live tá acabando, só se for na outra. A NEC é no Japão, é ou não? Então, a NEC era a Luísa, né? A Ah, Luísa tinha composto esse time, um projeto muito legal desse patrocínio da NEC. A gente tinha uma estrutura assim muito excelente, tinha ótimas jogadoras. A Ida era uma delas. A gente tem um sim, contato sim. tanto que a gente faz o quê? Uns 2 anos a gente fez um encontro de churrasco. Eu gosto muito de marcar com as meninas, né? Da gente se reencontrar, conversar, enfim. E era um projeto muito bom, tanto que a gente treinava muito, as nossas pernas eram desse tamanho, porque a Luísa fazia a gente correr 10 quilômetros. Hoje já se viu, hoje a atleta correr 10 quilômetros. Ah, essas histórias engraçadas é que a Ida sempre fala que é o que vale aqui a gente falar, né? Porque nem todo repórter ou televisão vai falar sobre isso, né? Sim, O William estava contando que o Amaury e o Xandó pegavam carona num carro, eles estavam subindo as paineiras no Rio, né? Que é uma subida boa. Ficava o preparador físico lá em cima, o Bebeto mandava ele lá de baixo, e o William ia na frente. Aí eles pegavam carona, Amaury e Xandó. E essas coisas engraçadas. Aí desciam, esperavam o William passar para pegar a carona ali e chegar junto, né? Não muito junto, então, porque não, tem umas coisas muito engraçadas que a gente vai lembrando que vai é, acontecendo, né? E a gente vai trazendo isso. Eu acho assim que essa situação, né, que a gente se encontra hoje, a gente trouxe algumas coisas que haviam se perdido, né? Primeiro que a questão de você ter o convívio familiar e automaticamente com isso trouxe essa possibilidade das lives, de você ter mais contato sim. com o seu vamos dizer assim, com o seu Ufa, atleta, o atleta que você sempre é, gostou, é, um ídolo. Poxa, que legal, eu posso é, interagir, eu posso fazer as perguntas. Enfim, então exatamente. são algumas coisas que realmente trouxe positiva, né? Diante de tanta coisa positiva. Claro, claro. Essa quarentena e tudo, né? Como é que você tá aí? Você tá só indo ao supermercado? Então, eu praticamente fico a maioria do tempo em casa, né? Eu, tipo assim, já tenho essa facilidade de trabalhar home office. Automaticamente, porque como eu mexo com muito questão de documentação, né? Montar, né? Dependendo dos processos administrativos que tem, né? Sim, Tal. Então, automaticamente, para mim, não mudou muito, assim, porque eu não tinha essa, tipo assim, sim, saía para conversar com um cliente, entendeu? De repente, alguma coisa que eu tinha que fazer fora, né? Nas repartições públicas, enfim, esse tipo de coisa. Então, até às vezes saía, aquela coisa toda. Mas hoje eu evito muito de estar saindo, né? Saindo no senso que eu vou no supermercado, que tenho que ir, sim. enfim, né? Essas coisas rápidas. Tenho que sair de vez em quando com a minha cachorra, né? Porque ela precisa dar as voltinhas dela, mas a gente está sempre mais dentro de casa. Minha filha está estudando, né? E ela joga vôlei, né, Angela? Online, ela joga vôlei também, joga no Paulistano, né? O pessoal começou a pegar ela, né? Vem cá, você é a filha da Ângela? Vem cá, vem cá, vem cá. Ela tá com o quê? Hoje está com 14 anos, fez 14 anos esse ano, ela já tem Ah, é bem nova. 27. Nossa, é. Muito bom, muito bom. Eu falei Ô, assim, só que Ângela. você só pode jogar se você for ponteira. Para não Ai, Pelé sofrer, né? entrou! Nossa, Pelé, um beijo! Pelé do Que vôlei. Ainda vou jogador! aproveitar e dizer, ele quinta-feira vai ser com ele a nossa live, Ai, que viu? legal, gente! Um Mas, beijão pro Pelé, faz tanto é, tempo, meu muito, Deus, gente! Um é. beijão pro Pelé, pra sua esposa, pra todo mundo aí de Minas.
Isso aí. Ô, Ângelo, teus projetos, uma mensagem final que você queira deixar para a galera aí de positiva, né? Para a gente, nesses tempos aí, para a gente Eu acho que a gente fechar. tem que, diante dessa situação, a gente tem que aproveitar esse momento familiar, sabe? Sim, sim. Resgatar valores que tinham sido perdidos, né? Que eu falo assim, né? Que hoje em dia as coisas... Ai, um beijo, Sandra Almeida. Um beijão para você. A Sandra jogou comigo na época lá de Ponta Grossa. Ah, legal. Ah, Yolanda, isso mesmo. Ai, lindona. Manda um beijão pra Yolanda. Então, e é isso que a gente tem que pensar hoje. A gente dá valor não nas coisas materiais, mas nas pessoas que estão no nosso convívio pessoal, que praticamente isso tinha se perdido, né? É muito trabalho para você poder fazer aquisição, mas tudo se perdendo, né? A família se perdeu muito, as crianças se perderam muito, enfim. Então, acho que é o momento da gente resgatar essa questão da família e da solidariedade, porque é isso que está acontecendo, né? Tudo que a gente pode fazer, a gente faz. É, A, a, a Fabiola, né, mandou uma mensagem para mim, Ângela, eu tô com esse projeto, assim, poxa, calma aí que eu vou te ajudar, vou publicar, vou falar com as pessoas. Então, acho que tudo que a gente pode é, fazer para ajudar, eu acho que a gente tem que fazer nesse momento agora. E é aquela coisa, né, a gente tem que se cuidar. Não só agora é. com essa situação, mas a gente tem que se cuidar, você fazer um preventivo. Eu já um tempo, né, já tenho feito isso, ainda mais depois que aconteceu a questão, né, da minha mãe em si, eu já tinha uma questão de educação alimentar, eu já tinha, mas eu melhorei ainda mais. Então, automaticamente, eu uso muitas coisas naturais justamente para melhorar a minha imunidade e automaticamente me deixar nesse aspecto assim, jovem, jovial, né? Tipo assim, Legal. você tem que ter, porque não é porque você passou dos 30, você passou dos 40 ou dos 50, que você é uma pessoa velha, entendeu? Vai depender da sua mentalidade e de como você cuida do teu corpo. Então, acho Claro. que é isso. É o momento de nós estarmos unidos, né? E aproveitando essa questão de estar com nossas famílias e aprendendo um pouco também de culinária. Já fiz Verdade. várias tortas. Ô, Ângela, está faltando um minuto. Eu queria te agradecer e agradecer a todo mundo que nos assistiu aqui. Foi muito bom. A gente pode estar fazendo outras aí, falando sobre mais coisas e pós-pandemia, se Deus quiser, quando tudo estiver normal. Tá bom? Com Que Deus te certeza. abençoe, abençoe a sua família, Amém viu? a vocês também, a todos, gente, a todos. A gente, nessa hora, precisa realmente se voltar também à questão de estar ligado com o pai também, É né? verdade, é muito Conversar um importante. pouquinho mais com o pai, um pouquinho mais de intimidade também. É verdade. Mas, ó, Pai do céu. um beijão, Um beijo, gostei querido. demais. Essa foi a minha primeira Também. live, mas tá aí, só De chamar a gente muitas, vai. vão te chamar agora direto, você vai ver. Ó, Obrigada, viu, um beijo. Angelão? Obrigado a Beijão, você. tchau, Tchau, tchau. Um beijo tchau. para Valeu, todos, gente. galera. Beijo. Tchau. Boa noite, galera. Tchau, tchau.